Olá, hoje iremos falar sobre esse capítulo. Finalizaremos um seminário do capítulo 9, funções. Desculpe pelo áudio, pessoal. Eu estou meio rouco e estou com um problema de garganta, infecção. Então, se o áudio não ficar tão bem ou ficar um pouco defasado para você que veio por meio desse vídeo estudar para sua matéria, eu peço desculpas. Então, o objetivo desse capítulo, funções, é compreender o conceito e a estrutura de funções, declarar, definir e chamar funções corretamente, utilizar protótipos de funções, dominar a passagem de parâmetros, entender escopo e variáveis locais, aplicar recursividade em algoritmos e organizar código em forma modular e reutilizável. O conceito fundamental de funções tem como definição uma função onde é um bloco de código nomeado que executa uma tarefa específica, que pode receber dados através de parâmetros, pode retornar um resultado através de um valor de retorno e facilita a reutilização de código e torna o programa mais organizado. Um conceito fundamental de funções é a vantagem de usar funções. As principais vantagens são a modularidade, que é o código dividido em partes menores e gerenciais, a reutilização, que é a mesma função usada várias vezes, legibilidade, que é o código mais fácil de entender e manter, depuração, onde os erros mais fáceis de ser encontrados. Sintaxe básica de uma função. Na forma geral temos primeiramente colocar o tipo de retorno, que pode ser tanto como int, como void, que é vazio, como float, se for em número decimal, essas coisas, o nome da função que daremos, o tipo e os tipos de parâmetro. Depois faremos seu corpo da função, o seu comando e, dependendo do programa, a gente faz para que ele volte para esse valor com return. Então, o tipo de retorno, que é tipo da função, int, float e void. Nome da função, identificar um único de função. Parâmetros, que são variáveis que a função recebe. Comando, que a função executa. Instrução, que retorna o valor. Se tipo de retorno for diferente de void. Se esse tipo de retorno for tanto int ou float. O exemplo prático temos aqui, onde retorna inteiro, int soma e soma inteiro. Aqui não retorna nada. E aqui retorna float. Declaração prévia de funções. O que é um protótipo? É uma declaração da função antes da sua definição. Informa ao compilador a assinatura, o tipo de retorno, nome e parâmetro, e permite que main chame a função mesmo que seja definida depois. A síntese mais ou menos fica tipo de retorno, nome da função, tipo de parâmetro. Lembre-se sempre que ponto e vírgula no final para acabar a função. Observações importantes que são sem protótipo, que é o compilador que deve conhecer a função antes de usá-la. Um protótipo pode se chamar função definida mais abaixo. Como usar uma função? Síntese de chamada, que é o nome da função, onde tem o argumento 1 e o argumento 2. Os exemplos práticos para isso são int resultado, onde é a soma de 10 e 20, que resulta 30, e exibir resultado, onde exibe, que é 30. Então a função main é uma função para o controle do programa que passa para a função executa seu código, a função retorna um valor, se tiver return, e controla a volta para main, no ponto de chamada.
Funções que retornam valor. A chamada int resultado, onde multiplica quando é usado um int. E funções que não retornam valor são as do void, onde imprime uma mensagem ou imprime alguma coisa na tela sem ser voltada para cálculos. Funções sem parâmetro, que são chamadas de int num igual obter número, que é uma função vazia que retorna um número específico, e sem parênteses também sem retorno, que é chamada de limpar tela. Passagem de favor. Comportamento padrão em C. A cópia é o valor do argumento para o parâmetro e as alterações dos parâmetros não afetam a variável original. É a forma de passagem padrão. Exemplo ilustrativo: void incrementa int x, que faz a soma de cada um em sequência. Depois faz o código abaixo, aonde passa o valor 5, que fez o incremento, num ainda é 5. A saída de dentro é 6 e de fora é 5. Por quê? Um 5 é copiado para o parâmetro x dentro da função e modifica-se x, onde que é x mais 1. Após o retorno, num permanece inalterado. Simulando passagem por referências com poteiros. Isso aqui não precisa muito explicar, porque ponteiros não se usa tanto como o outro. Eu vou passar por cima. Escopo em vários locais são as boas práticas, onde passamos os dados por parâmetros, não usar globais, retornar resultados explicitamente. Variáveis locais evitem conflitos de nomes e evitar variáveis globais sempre que possível. O que é recursividade? Vamos falar sobre recursividade, conceito fundamental. Essa recursividade é uma função que chama assim mesmo, onde toda função recursiva precisa de com base condição de parada, evita infinito, e cada recursivo, que é chamado recursivo, que se aproxima do caso base. A estrutura é mais ou menos essa, tipo, função recursiva, if, que é um caso base, e retorna para ele. Caso isso não faça, faz um caso recursivo com outro return. Agora temos a recursividade como... calma aí, aqui. Por exemplo, temos fatorial. No caso que o número for menor ou igual a 1, retorna 1. Caso não, esse número ele é multiplicado pelo fatorial de n menos 1. Que o fatorial de 4 é igual a 3, 2, 1 e por aí vai. Agora temos a explicação de um código que usa recursividade, que é o Fibonacci, que é a definição, que definimos f0 como 0, f1 como 1, e toda vez que fn menos 1 mais fn menos 2, para caso n for maior que 1. Aí implementamos e dá um resultado preciso com essa sequência de Fibonacci.
tipo dado é o erro de excesso de profundidade recursiva do programa, que é quando é muito lento, bilhões de chamadas no caso. A otimização de... Calma aí que tem um problema aqui. E a otimização de memorização. Entregando todos os conteúdos que abordamos, temos os protipos. Temos a função de int_main, onde temos int, void, main, as definições de cada int soma, a definição de int fatorial, do void e todas elas aplicadas em um só conceito de código. Então, com esses conceitos, o que dominamos? O que aprendemos? A estrutura de funções e sua síntese base, os protipos para declarações antecipadas, chamada e retorno de funções, passagem por valor, passagem por referências, scope e variáveis, recursividade com bases e recursivos, exemplos clássicos com fatorial, Fibonacci e soma, habilidades defensivas, criar funções reutilizáveis, organizar código de forma modular, compreender fluxos de execução, resolver problemas com recursividade, dominar ponteiros e passagens de referências. E agora vamos para os exercícios, que são do 9.4 e 9.13. Que vou colocar para cá. Então vamos começar do 9.1, que pede para a gente somar os primeiros cubos, primeiros números de cubos. Aí já temos aqui? Já. Então, soma dos cubos, if, retorne 0, e caso for menor que 0, se não, faz o código. Faz um int_main, um int_n e printa o valor. Acho que a gente não precisa mostrar todos os códigos, porque são muitos códigos. Então eu vou mostrar os principais. Isso. 225. Já o segundo pede para a soma dos primeiros números de 1 até n, que é a recursividade. Fazendo isso, podemos ver aqui como é que ele se organiza em si, toda essa estrutura em base, e fazemos a sequência. Imprimir número de 0 até n, formação crescente. Então, retorne 0 caso for de menor que 0, crescente, n menos 1, que foi o valor digitado menos 1 para fazer sua forma crescente. Então, vai ficar assim, como vimos. E a decrescente, que é a próxima questão, que vai ficar assim também. Agora temos a soma dos elementos de um valor, que é uma função recursiva. Então, a soma, a gente faz a soma do vetor, se for igual a 0, retorna n, se não, esse valor é adicionado, diminuído por 1,
vai incrementar em V para fazer a sua soma. Então, ele fica basicamente assim. 4, 1, 2, 3 e 4. E a soma fica 4 mais 1, 5, 7, 10 e 14. Então, agora a gente faz a função de soma para calcular a média. Esse aqui não é muito diferente do antigo, do último. Então pegamos 5. Não, como é? Vamos pegar 4, 1, 4, 47, 7. E tiramos a média dele, que ficou 14,75. Que é a mesma coisa, só que utilizamos média. Potência inteira, que é para fazer a potência de um número por recursividade. Onde for o número for igual a zero anula, se for menor que zero anula. E se não for, retorna a x elevado à potência, que é x elevado a x elevado a z menos 1, que foi o valor digitado pelo pessoa. 4 e 5, então 5 for elevado a 4 vai 625.
Então, foi isso que podemos entender deste código. Eu acho que meu microfone deu um barulheira. Não sei se ele está devidamente funcionando para vocês que estão escutando o som. Então, vamos ler o código. Uma quantidade de 4, 1, 2, 2, 3, 4. O menor foi 1. Então, quatro, 2.3. Onde este número harmônico, que é basicamente o número que havia explicado anteriormente. Então, concluímos a primeira parte. Vamos para a segunda parte do capítulo, onde é o 9.1 e vamos exercer os exercícios. Fez uma função que receba por ambos dois números e retorne o maior deles. Para retornar o maior número, se for maior, volta a A, se não, volta a B. Para descobrir qual é o maior. E o maior é 5. Isso aqui é para caso você digite um número que apareça o negócio dele. Então, um mês, janeiro tem 31 dias. E dizer o dia, lógico. Já aqui, pede um probleminha a mais no caso.
Desculpa, voltei agora com vocês. Vamos fazer aonde, sendo de Fahrenheit, muda para Celsius. Então, digite a temperatura, vou colocar 40 em Celsius, 4 graus. Depois pede para calcular o volume de uma esfera, de um cilindro no caso, que a gente pega as π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. E definimos π como 3,141592. Opa, deu problema. 2,37, certinho. Agora para achar o volume de uma esfera, onde definimos de novo 4,3, pá, mesma coisa que o anterior, não tem muito o que explicar. Então, e deu certo. Pá, corretíssimo. Agora vamos fazer a 7, aonde pede para converter tudo para segundos. Qualquer coisa se digitar tempo será convertido para segundos. Então digite horas, vai ser 1 hora, 20 minutos e 50 segundos, que no total deu 488, 4.000. Porque horas ficou nessa proporção, minutos ficou nessa proporção de 60 e segundos nessa proporção. E como vimos, deu tudo certo. O 19 agora é um pouquinho mais complexo. Onde pede para a gente digitar A e Azinho, retorna para o valor aqui da letra dele, onde faz a proporção de dois seres, que faz a soma deles em si, e faz a soma do quadrado dos outros números aritméticos, onde faz a soma aritmética ponderada das notas dos alunos. Então, vão ser 3 notas, 2 e 5, 7. Tipo de média vai ser a P. Deu média de 3,8. E você pode escolher o tipo, lógico. E aqui nós fazemos como se fosse uma calculadora.
resultado desse fica 2 e 9. 5, 2 elevado a 9 fica 32. Isso aqui é para retornar o maior, como a gente já fez anteriormente. Como eu já mostrei no slide, não virei repetir. E retornar o maior de um vetor, que foi a mesma coisa que eu fiz. Então vamos para 13, que está tudo no slide, caso queira voltar e perceber. Aqui é o somatório de 1 até n. Já fizemos de uma outra forma, agora vamos fazer de outra. Cada soma foi igual a zero, fazer um contador com for e a soma incrementar. Depois fazer atribuição, que de soma de soma igual a n, que vai e faz até 8. De 1 até 8 dá 36. É só fazer aquela mesma coisa do último código que mostramos na 9.4.3, só que colocamos atribuição de soma. Esse aqui é o fatorial, a 14 pede fatorial, 14 a gente já fez. Essa daqui já é mais complexa, que é uma pirâmide em formato de exclamações. Ctrl+A, Ctrl+V. Onde fazemos linhas, para pular a linha, fazemos um contador, dois contadores, e um contador conta o número de números de 8, um número de linhas que vai ser digitada, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e o outro, quantidade de números na outra diagonal, que vai ser 8 também. Fechou. Asterisco vai ser da mesma forma, e só que vai ter uma parte crescente e uma parte decrescente. Uma você faz atribuindo com i mais mais, na outra com i menos menos. Essa aqui é uma função que recebe valor inteiro com parâmetro e calcula e retorna a seguinte série em S. Para calcular essa série em S, a gente atribui ela a zero, para começar em zero, faz um contador de for para n e faz a somatória, que quando n vezes n mais 1 for dividido por n mais 3.3, e isso vai fazer um somatório com essa fração que está aqui e retorna S. Depois a gente faz uma função para atribuir esse valor. Agora começa a pegar um pouquinho mais pesado, que aqui pede seno. Então como é que a gente calcula o seno na série de Taylor, que não sei o que? Calma. Primeiro a gente define o π. Se a gente não definir o π, a gente só considera ele como esse valor depois no define. E n que varia de 0 até 5. Então, primeiramente, a gente faz o float do fatorial, que tem aqui o fatorial e pede na questão, fazemos o fatorial. Depois fazemos seno, que a gente nomeia float de radiano, de seno e de x em int n. Faz a conversão para radianos, que é o graus, que tem vezes o π dividido por 180, como vemos aqui embaixo, que é o grau que a gente vai digitar lá embaixo. E a série de Taylor com um contador de 0 até 5, e quando chegar a 5, a gente, um número inteiro vai ser igual a 2 vezes n mais 1, que é o que está aqui. E calcular o 2 elevado a n mais 1, faz isso daqui, do fora do contador. Alterar o sinal a mesma coisa, só que ao contrário. E termo da série é o float, termo igual a seno, e seno é igual a seno mais termo e retorna a seno. Int main, float o ângulo e digita o ângulo em grau, para mesma coisa. Com cosseno não vai mudar nada, vai ser a mesma coisa, a questão ali anterior. A coisa que vai mudar é que vai ser só esse 2n, cadê o 2n, 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 aqui, vai ser só 2n e vai ser fatorial nele. E aqui vai subindo de 2 em 2. Agora pede para fazer uma somatória de números fatoriais, que eu irei mostrar ativamente no programa agora.
onde deu 2,33. Então, gente, muito obrigado pela atenção e tenha uma boa noite. Boa noite a vocês.